Deus Todo-Poderoso, recorro a vós pela oração com muita fé, pedindo a vossa compaixão e vossa misericórdia. Pai, tenho hoje evolução e entendimento para perceber que possamos trilhar o caminho do bem, das boas ações e das boas virtudes. Peço-lhe, meu Pai, que todos os espíritos de luz, os doutrinadores do plano espiritual e os socorristas do plano espiritual, que nos ajude, que afaste do nosso corpo físico, que afaste do nosso espírito, todos e qualquer espírito atrasado, vingativo, que deseje o nosso mal e que esteja atuando para esse mal se cumprir. Pai, que todos e qualquer espírito que queiram o nosso mal, que queiram nos prejudicar, seja encaminhado pelo Espírito de luz para o plano espiritual, que lhe for mais conveniente para a colônia espiritual de seu merecimento. Pedimos a vós, a todos e qualquer espírito, o perdão pela nossa falta cometida, tanto nesta encarnação como em encarnações anteriores. Meu Pai, se existir neste momento algum ser encarnado ou desencarnado, que sinta ódio, que sinta raiva, que deseje o nosso mal, que deseje vingança, que a luz do Senhor, que o Pai, Senhor, alcance esses espíritos e perdoa para seguir os caminhos que necessitam seguir, para seus próprios aprendizados. Pedindo a vós, Pai, que nos perdoe pelos nossos erros e nossas falhas e nos conceda o direito de cumprir a nossa missão espiritual e nosso karma que trouxe de outras vidas, com serenidade, com paciência, paz e amor. Peço a vós a humilde bondade para nesta jornada ajudar o próximo e reconhecer o próximo como nosso verdadeiro irmão. Assim está feito, assim seja e assim será. Amém. Assim seja. Fernando, está com você agora aí. Obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos companheiros e companheiras responsáveis pela sala de estudos Chico Xavier, pelo honroso convite, que com humildade eu aceitei de bom grado. E o tema proposto para nós conversarmos hoje é o que o Fidelis relatou. Boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite, Virgínia. O capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, o dom de curar, que é uma proposta deixada por Jesus para todos nós, nessa romagem evolutiva, que todos nós temos esse magnetismo, essa força, esse ideal de curar. Seguimos os passos de Jesus. Mas nós estamos caminhando ainda. Nós estamos ainda apegados às nossas próprias convicções de curar e precisamos nos ater à caminhada de Jesus, entendendo e estudando as curas que ele demonstrou durante a sua peregrinação na Terra e que foi tudo o querer, o poder dele, o estudo, a abnegação, a obediência ao Pai da vida. Por isso, esse capítulo 26 é extremamente curtinho e mais gostoso de ler. Olha só. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido.
diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém faça pagar daquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom de Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, quando nós lemos esse item 2, nós recorremos a uma mensagem de Joana de Ângeles. Está lá no livro Desperte e Seja Feliz. Na internet nós vamos encontrar esse título, essa mensagem de Joana de Ângeles, com o título de Jesus, o Inigualável. Mas aqui está escrito, está designado o homem Jesus. Vamos ler algum trecho para nossa elucidação, nossa compreensão, como Joana coloca Jesus. Diz Joana de Ângeles que não se encontram relatos históricos, dados precisos, porém informações, algumas delas fragmentadas do dom de cura de Jesus. De todo o acervo, no entanto, se depreende haver sido ele incomum. Por isso, Jesus, o inigualável. Sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se sem pieguismo, sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava, sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal, afável, não conivente, nobre, não orgulhoso e humilde, não verbal. Nele existem as naturezas psicológicas, ânima e ânimo, em perfeita sintonia. Quer dizer, ânima é o espírito e ânimo é a vontade de realizar. No Sermão da Montanha, sua natureza ânima consolou e espraiou esperança, e no Gólgota, sua expressão ânimos alcançou o máximo após as rudes e profundas experiências daquelas horas. De uma forma geral, sintetiza Joana de Ângeles, talvez mais simples, quiçá profunda, a psicologia poderá mergulhar no seu pensamento para entendê-lo, através de suas próprias palavras, caso logre compreendê-las. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Somente indo até ele e deixando-se penetrar pela sua realidade, poderá a psicologia profunda entendê-lo sem o definir, estudá-lo sem o limitar. Por isso que, dado essa fala de Joana de Ângeles, enaltecendo o nosso Mestre Jesus, nada mais justo do que relembrarmos a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos mentores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Responderam: vede Jesus. E complementaram, nos dizendo assim, que Jesus é para nós, nós homens e mulheres, o tipo de perfeição moral a que pode inspirar a humanidade na Terra. Deus
Nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir às paixões e dominar os homens. Então, diante dessa resposta e desse comentário da pergunta 625, nós vamos fazer uma análise sobremaneira simples das curas efetuadas por Jesus, que é o nosso guia e modelo. Portanto, vamos raciocinar assim. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das ações, noutras basta uma só. Então, o que é que nós vamos entender? Que, dependendo da situação, essa simultaneidade das ações, ela tem que estar abastecida. Eu tenho que depositar toda a fé na cura que eu desejo, e aquele que está ministrando a cura também tem que estar em consonância comigo. Portanto, para isso, nós precisamos realmente alicerçar a nossa fé. Então, vamos compreender que a fé não é uma virtude mística, mas é uma força que atrai. Não é um misticismo, é uma força atrativa, né? Ela exerce esse poder absoluto de ambas as partes. Então, a gente entende que quando o doente, quando o enfermo da alma ou do corpo físico que sente, não tem essa fé, faz o que a corrente fluídica fique oposta. Constrói uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Então, olha só, temos que ter fé. Não adianta pedir, não adianta querer ser curado se não alicerçarmos essa base. Vamos ter a fé para que ela não seja repulsiva, que haja de encontro com aquele que está doando e com aquele que está em prece, né? E nem ficarmos na inércia. Se tudo correr bem, eu confio em quem está me curando, mas eu também preciso confiar em mim. Então, podemos entender agora por que Jesus, ao curar alguém, olha o que ele dizia: se tiveres fé. Ele sempre dizia isso para nós: se tiveres fé. E quando acontecia o milagre da cura, o que ele dizia para nós? A tua fé te salvou. Então, é uma força atrativa, não é uma força repulsiva, é uma força consoante. Então, nós vamos olhar e vamos trabalhar algumas curas que Jesus fez por ação de fluidos, apenas pelo olhar e às vezes apenas pela palavra. Porque nestes casos, ou pelo olhar ou pela palavra, Jesus transmitiu o que para todos nós? Para aquele que estava querendo se curar? O magnetismo. O magnetismo através do olhar. E pelas palavras, motivava todos nós psicologicamente, pelas palavras, além daqueles fluidos naturais que emanavam com a vontade de Jesus, potente. Aí ele se dirigia ao enfermo, embora sem tocá-lo ou usar qualquer outro recurso. Nós temos, por exemplo, a parábola o paralítico no tanque de Betsaida. Quando Jesus indaga para ele, está lá escrito em João, capítulo 5, 1, 9. Queres ser curado? Olha só a pergunta de Jesus. Queres ser curado?
o que que o nosso querido companheiro, ou nós, paralíticos da alma, respondemos: sim, Senhor, quero ser curado. E ante a resposta afirmativa, o que que Jesus falou para o paralítico? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, de imediato, aquele paralítico se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Então, da mesma forma, Jesus age com o paralítico de Cafarnaum, né? Há o mesmo propósito. Levanta-te, tome o teu leito e vai para a tua casa. Né? Então, e outra cura de Jesus, e outra condições que nós temos e que precisamos entender. Pelo toque ou imposição das mãos. E nós sabemos disso na nossa sala de passe, depois da palestra, depois da prece final, a gente vai para a cabine, os médios passistas estendem as mãos sobre nossas cabeças e nós recebemos aquele fluido. Agora é necessário estar correspondente, estar conciso, estar consciente, estar querendo ser beneficiado. Né? Então, é importante isso. E outra cura de Jesus, o leproso. O leproso roga de joelho, dizendo assim: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, diante daquela fé, diante daquela programação, daquela proposta, daquele desejo de ser curado, ele se compadeceu. E ao Jesus se compadecer, o que ele fez? Estendeu as mãos para aquele enfermo, aquele leproso, e no mesmo instante aconteceu um milagre. Desapareceu a lepra todinha e o companheiro ficou limpo. Temos outra passagem de Jesus em Jericó. Passava acompanhado por uma multidão. Aí tinha um cego também à beira do caminho. Olha quantas curas que Jesus fez e que nós poderemos fazer. Então, esse cego, ouvindo que era Jesus que passava, pôs-se a segui-lo, clamando para que o curasse. E essa passagem é narrada por Marcos, por Mateus, e aí Jesus diz Marcos e Mateus, que Jesus parou e mandou chamar. E fez a pergunta célebre que nós conhecemos: o que queres que eu faça? Mestre, que eu torne a ver. Jesus imediatamente, entendendo a fé sincera, saído daquele coração, disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus seguiu e o cego tornou a ver. Diz Mateus, no Evangelho de Mateus, que eram 2 cegos e que Jesus tocou nos olhos dos cegos. Temos outra passagem de magnetismo de Jesus. Nós vamos lembrar que quando, lá no Horto das Oliveiras, quando iam prender Jesus, o que aconteceu? Nós, Pedros da vida, sacamos da espada que trazíamos e ferimos o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe o quê? A orelha direita. Mas Jesus, muito silencioso, muito fervoroso,
Pedro, embainha a tua espada, lembra-te, com quem com ferro, ferro, fere com ferro, será ferido. E tocando a orelha do servo, o curou. Olha só. Jesus, nós temos um belo quadro na nossa visão de Jesus colocando abençoando as criancinhas, impondo-lhe as mãos. Nós lembramos de Jesus curando a sogra de Pedro. Tomou pela mão e a febre foi repreendida. Está lá anotado por Marcos, Mateus e Lucas também. Temos a cura de um hidrópico. O que é hidropsia? Hidropsia é aquela doença que consiste no acúmulo de líquido ou inchaço no corpo todo ou numa de suas partes. Mas também Jesus, com muita resignação, com muita vontade, atendendo o pedido, curou e o despediu. Então lhes tocou os olhos também, dizendo, faça-se conforme a vossa fé, e abriram-se os olhos. Nós vemos Jesus curando com saliva. Pô, como é que é esse negócio? Vamos entender. Trouxeram para Jesus um surdo e gago e suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus afastou esse companheiro da multidão e pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, estás curados, abre-te, estás são, vai-te. Então abriu-se os ouvidos e logo se soltou um empecilho que impedia aquele companheiro de falar. E ele passou a falar desembaraçadamente. Vamos lá. O que significa com saliva e terra? E com terra? Vamos reviver a história. Encontrando um cego de nascença, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe os olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Se esta passagem está fiel ao acontecido, tentemos uma análise. O que é essa saliva? O que é essa terra? Por que Jesus usou a terra? Talvez tivesse propriedades medicinais? É uma pergunta. Ou serviria para remover algo aderido ao globo ocular? E por que usou a saliva? Talvez, certamente, por ser preciso fazer uma pasta para colocar nos olhos do cego e ali não devia haver água, já que depois o cego precisou ir lavar-se no tanque de Siloé. Agora, por que lavar os olhos depois? Essa é a indagação. Esse é o raciocínio. Porque talvez a gente entende que também a água do tanque fosse medicinal, complementando o processo curador. Olha só como as coisas se coadunam, se juntam. Jesus curando, Jesus pedindo que ele fosse ao tanque se lavar, porque sabia que ali tinha um processo medicinal. Né? Então, todas essas possibilidades, esse poder de cura, nós podemos fazer. Basta que a gente queira. E a gente tem que trabalhar isso no nosso dia a dia. Vamos também, a gente fala muito de curas à distância, né?
curas à distância. Jesus era um mestre nisso, era um inigualável. Jesus sempre trabalhou, e claro, é bem entendido, sempre trabalhou com equipe espiritual de primeira. Se ele trabalhou com uma equipe espiritual de primeira, por que nós também não poderemos trabalhar? Aí a gente entende cada qual segundo as suas ordens. Então, em certos casos, na cura de Jesus à distância, tinha que haver, para consolidar a cura, vibrações e fluidos favoráveis de quem estava pedindo a cura, dos participantes. Aí então Jesus, na sua sincronia, no seu desejo, ordenava que os espíritos fossem onde o enfermo estava, encontrava o enfermo e ia curá-lo. Assim, se explicam as curas seguintes em que os enfermos à distância ficaram curados, no mesmo momento em que Jesus assegurava isso. A gente tem, por exemplo, a cura do criado de um centurião romano em Cafarnaum. Está lá narrado por Mateus, no capítulo 5, no capítulo 8, 5, 13. O enfermo ficar em casa, o centurião foi até Jesus pedir a cura. Jesus, o que falou para o centurião? Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo momento, o servo foi curado. Em Caná, temos também a notícia, mas é narrado por João também, que o oficial do rei pede Jesus a cura do filho que ficara em Cafarnaum. Então, chega o oficial e roga para Jesus: Senhor, desce, vá a Cafarnaum antes que meu filho morra. E o que Jesus disse? Meu irmão, vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, partiu, vindo a saber depois que o filho ficara bom exatamente na hora que Jesus afirmara a sua cura. E outros casos de curas que nós podemos relembrar é aquele caso da cura tocada na vestes. Punham os enfermos na praça, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora de sua veste. E quando o tocavam, saíam curados. Não era o fato de lhe tocarem as vestes que os curava, e sim o de entrarem em contato com a sua aura ou campo de radiação fluídica. Então, mais uma vez, a fé, que transporta a montanha. O poder de cura, o desejo de ser curado. Eu não preciso ir a esse ou aquele lugar para buscar cura. Aqui mesmo, dentro do meu domínio, dentro do meu recinto doméstico, dentro da minha aura construtiva, eu posso pedir essa cura e ela vem, de acordo com o meu merecimento e de acordo com a minha necessidade. Nós temos também a passagem de uma cura excepcional, narrada por Mateus no capítulo 19. No capítulo 19, a cura da mulher hemorroísa. Né? Essa senhora tinha 12 ou 13 anos, que tinha aquele fluxo sanguíneo, e já havia tratado com vários médicos da época sem alcançar a cura, e gastando tudo quanto possuía. Mas o que aconteceu? Ela ouviu a fama de Jesus, e quando ela ouviu, ela deu um jeito de ir até ele. E por entre a multidão, tocou a veste. Porque ela tinha para ela assim: se eu apenas lhe tocar a veste, ficaria curada. E logo Jesus sente aquela
aquela energia, né? Aquela vontade. E pergunta, quem me tocou? Os discípulos, disseram, mestre, todo mundo te tocou, esse montoado de gente aí, não, mas de mim saiu uma virtude. Então, todos negavam que tivesse. Né? Mestre, as multidões se te apertam, te oprimem. Ou seja, muitos estavam tocando em Jesus, mas Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu esse poder. Ou virtude, ou força. Né? Agora uma pergunta muito interessante. Um questionamento para nós entendermos e nos colocarmos em guarda. Por que Jesus não curava todos? Poderia curar a todos. Mas tínhamos a fé? Tínhamos a certeza? Tínhamos convicção de que iríamos ser curados? Nós sabemos que a doença é uma terapêutica da alma. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, a doença é, sem dúvida nenhuma, uma terapêutica da alma dentro do mecanismo da evolução da humanidade. Precisamos entender isso. Não há nenhuma condição de se passar pelo planeta Terra nessa provas de experiências de encarnações e mais encarnações, se não evidenciarmos a dor, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é a filtragem no corpo, em consequência dos desequilíbrios, dos prejuízos, dos desequilíbrios espirituais que conseguimos angariar através dos tempos idos pela nossa insensatez, pela nossa inveja, pelo nosso ódio, pela nossa avareza. Então, essa dor que a gente sente, ela funciona para todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, como processo que vai nos induzir à reflexão e, em consequência, à disciplina das nossas atitudes. Né? Então, na dor física, nós sempre procuramos refletir. Que dor é essa? Procuramos um recurso médico, procuramos um analgésico, procuramos uma forma de amenizar a dor física. Agora, quando compreendemos que essa dor tem o propósito de sublimar a alma, aí nós vamos mais além. Vamos fazer uma viagem no nosso interior, vamos entender a lei de Deus que está na nossa consciência e fazer um retrospecto do nosso ontem, dos nossos procedimentos. Vamos fazer uma viagem na pergunta 919A de Santo Agostinho e fazer uma reforma íntima. E vamos à pergunta 918 e vamos tratar de nos conhecer a nós mesmos para que a gente procure Jesus com um único significado. Quero a sua cura. Quero que me cure. Eu estou me oferecendo e agora eu te sigo. Né? Enquanto a gente não estabelecer esse parâmetro, não entender o benefício da fé, da boa vontade de se curar, essa dor não vai ser suprimida. Portanto, de todos os enfermos que procuraram Jesus, Jesus somente curou aqueles em que os efeitos purificadores da enfermidade já haviam atingido seu objetivo equilibrante, ou aqueles que já apresentavam condições
para receber esse auxílio no corpo físico. Então, é o magnetismo, é a força da vontade, é o querer se curar. Vamos cuidar com primor, com vontade, com, com, com realeza, não só da saúde do corpo, mas a saúde do espírito. Como é que nós vamos conseguir esse cuidado com o espírito ou a nossa alma? Cultivando bons pensamentos, cultivando bons sentimentos, praticando mal, praticando bem. Olha só, praticando bem e não o mal. E se apesar desses nossos cuidados, a enfermidade nos vier, vamos nos resignar, vamos encarar com um alerta, uma advertência ou ainda como consequência do passado. Sem dúvida nenhuma. A exigir de nós um reajuste para voltarmos ao equilíbrio espiritual. Então, quando a gente começa a se reajustar com as leis divinas, a gente não vamos nos complicar mais com aquela situação de tristeza, desânimo, revolta ou agressividade. Não vai dar resultado positivo nenhum. Nós temos que estar resignados. Nós temos que entender que cada um passa pelo que tem que passar. Não saireis daí enquanto não liquidar o último centil. Então, nessa obrigatoriedade de nos reajustarmos às leis de Deus, nós temos que procurar a nossa cura, sem dúvida nenhuma. Então, dentro estabelecida essa ordem para nós de providenciarmos a nossa cura através da nossa fé, da nossa vontade, vamos nos conscientizar quanto ao que possa ter causado essa enfermidade e vamos modificar para melhor o nosso comportamento a fim de evitarmos o prosseguimento do mal e da sua instalação mais profunda. Aí a gente vai ver as causas atuais das aflições, que é esse desassossego, esse mau procedimento, essa revolta contra as leis divinas. Não, a gente tem que nos retratar e ver que nós estamos fazendo tudo ao contrário. Né? E vamos ver o que pode nos acontecer de melhor. Amanhã será um novo dia. Então, vamos aplicar dentro do nosso melhor, fazendo o melhor que pudermos, o emprego das nossas possibilidades de ação, apesar das nossas limitações, que a enfermidade nos causa. A fim de quê? A fim de compensar o desequilíbrio já causado, manter o equilíbrio nas áreas não comprometidas, olha só, para adquirirmos merecimento e sermos socorridos de forma espiritual. Agora, fica a pergunta no ar. E se não formos curados? O que vai acontecer? Se, malgrado os nossos esforços, não conseguirmos ficar curados, devemos suportar com resignação os nossos males. Vamos, então, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no capítulo 18, no capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa,
A fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam, com essas, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, meus irmãos, quando estabelecermos essa fé resignada, quando formos curados, sejamos gratos. Porque Jesus havia curado um grupo de 10 leprosos. Lembremos disso. Olha a importância de sermos gratos. Jesus tinha cuidado de curar um grupo de 10. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? Um só. Então, que sejamos esse companheiro que voltou para agradecer a Jesus. Aí a gente pensa, pô, não foram os 10 limpos? Onde estão os outros 9? Os outros 9 se acharam curados e voltaram à proposta anterior. Então, mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que Jesus nunca fez questão do agradecimento pessoal, mas quis ensinar para nós uma coisa. A cura sempre representou e sempre representará uma concessão da misericórdia divina, que permite que recebamos de outrem recursos para nos refazermos e sairmos da situação dolorosa e prejudicial em que estávamos. Então, quem são esses outros? São os nossos anjos guardiões, são os nossos espíritos protetores que estão providenciando possibilidades mais alertas à nossa fé. Então, a gente tem que entender assim, quem é curado, quem está buscando a cura, quem se propõe a ser curado, precisa realmente reconhecer e ser grato pela colaboração prestada. Por isso, nós precisamos estar sempre conscientes, concisos em agradecer simplesmente com a prece de Pai Nosso na mais pura singeleza. Por quê? Se não formos gratos pela cura que obtivermos em qualquer situação, vai revelar o quê? Que nós não entendemos o que nos foi concedido. E provavelmente, sem dúvida nenhuma, não saberemos valorizar nem conservar a bênção recebida. Gratidão. Gratidão é uma palavra-chave. Gratidão revela que a pessoa ainda não alcançou a cura mais importante e definitiva, mas está resignado pelo tanto que conquistou. Agora, dentro dessa fé equilibrada, precisamos nos estabelecer. Precisamos manter esse patamar. Para quê? Para não haver recaída. A gente, quando fala em recaída, a gente lembra do paralítico que havia curado no tanque de Bethesda. Jesus lhe disse, olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. De fato, restabelecido o equilíbrio fluídico, é preciso que nós, ou a pessoa, mantenha esse equilíbrio pelos bons pensamentos, pelos sentimentos e pelos atos. Senão,
que poderá gerar? Vai gerar novas lesões orgânicas ou predisposições para outras enfermidades. Por isso que nós precisamos entender esse magnetismo, e já foi estudado lá na sala de estudos, na reunião de quinta-feira, sobre o Livro dos Espíritos, aquele capítulo 4, seres orgânicos e inorgânicos, que fala sobre a lei de atração, fala da energia, fala do princípio vital, fala da vitalidade que nós temos. Então, essa é a contribuição que precisamos ter. E capítulo 19, a fé humana e a divina. Item 12. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Ok, Fernando. Obrigado pelas palavras, pela palestra, um conteúdo muito bom. E você tem um conhecimento fabuloso, entendeu? Gosto muito de sua palestra, desse seu conhecimento. Sou seu fã. Eu assisto todas as palestras que você bota no grupo. Às vezes, como você não bota, fica faltando alguma coisa. Entendeu? Eu gostei muito da palestra. Foi magnífica e é isso mesmo. A cura, a fé, o magnetismo, tudo isso aí a gente tem que ter. Senão, a gente não conseguirá nada. É só buscar o Jesus, né? A fé é o calço de tudo, é isso mesmo. Está aberto aí, viu, pessoal? Quem quiser fazer uma pergunta para Fernando, ou enriquecer o estudo, a palestra, está aberto aí. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente começa um tratamento espiritual, né, que eu busco a cura espiritual de uma doença, eu posso também buscar ajuda médica na medicina, né, da Terra? Naturalmente. Naturalmente. Elas se associam, né? E somos obrigados a procurar a ajuda médica humana, porque ela faz parte dessa construção da estabilidade curativa. As procedências, né? Por isso, os profissionais estão encarnados para prestar essa parte de auxílio na cura. Agora, de qualquer forma, precisa da fé, precisa da certeza de ser curado. Porque se a gente chega no consultório, o doutor pergunta, meu irmão, o que você tem? Eu estou desanimado, eu estou com um problema sério que eu não vou ter cura. Ué, então por que foi no consultório? Por que foi procurar o médico? Né? Se não tem cura, então, a partir daí, com todos os equipamentos, com todo o estudo, com todo o conteúdo, não vamos obter cura. A fé é a alavanca que vai fazer com que as coisas se amenizem. Não vamos ficar curados, claro, porque é uma proposta, é uma programação reencarnatória. Mas, com a nossa fé, vai haver uma proporção, uma diminuição e um amparo
mais profundo, mais consciente dos amigos espirituais, alicerçados no nosso querer de ser curado, juntando a medicina física e a medicina espiritual e a nossa vontade. Né? Obrigada. Boa noite, grupo. Como sempre, Fernando deu uma aula Boa noite. que que estudou. Eu achei bem interessante. Ontem, na palestra do centro, foi a cura de Jesus, né? Hoje, Fernando leu também sobre a cura, o dom da cura. E assim, hoje, até depois, assim, levar o pensamento, quem puder, hoje Bento tem, né? Hoje a gente vai, ele tem como direi, ele vai fazer uma operação espiritual, né? Hoje no centro, lá já está tudo programado, que até eu vou sair um pouquinho antes, 8:55 mais ou menos. Eu vou sair, porque eu vou estar em prece também. Mas é assim, eu acredito muito na fé mesmo. Hoje mesmo, a minha não é tão forte ainda, mas eu estou trabalhando ela. Mas eu acredito muito também no merecimento. Porque muitas vezes temos fé, mas a gente não tem merecimento. E aí, como trabalhar isso na parte espiritual? Às vezes as pessoas é uma boa pessoa, tem fé, acredita, mas eu acredito que muitas vezes, quando nós não nos curamos, é porque nós temos que passar alguma coisa, e eu acho que isso também muito vai, assim, de merecimento. E aí, Fernando? Pois é. A maioria das pessoas, de modo geral, querem a cura imediata. Né? Então, quando há uma demora no seu entender, pensa que não está sendo atendido. Mas a gente tem que estar paciente, confiantes, fervorosos e ter aquele objetivo com relação àquele pedido. A cura vem dentro do momento exato. Né? É ter paciência. É ter paciência porque sabemos que nada é por acaso. Todos nós viemos com uma programação para passar por esta ou aquela situação. Né? Então, o nosso jovem Bento, que é um espírito valoroso, ele tem os seus recursos próprios de cura, mas está acompanhado de uma gama de espíritos e por essa bisavó maravilhosa que não vai deixar, vai ajudar na cura dele. Né? Mas tem que ter calma. Né? Confiança. Hoje mesmo eu falei para ele, né? Assim, ele não está indo para a creche, né? Que a semana passada ele estava internado, né? Aí o problema do Bento é pulmão, que nem foi o meu. Eu acho que eu tive merecimento, eu não acredito, assim, acho que eu não estava com muito não, mas acho que talvez seja merecimento, né? Eu fiquei curada, né? Aí hoje eu falei para ele, eu falei assim, seu neguinho, tá vendo? Quem fumou muito em outra reencarnação, hoje traz os efeitos, né? Aí ele dá risada. E hoje, gente, a gente está tudo programado no centro, né? Para fazer uma cirurgia espiritual às 21 horas, né? Todos em oração, de longe, né? Que essa hora ele está dormindo já. Sim. Aí quem puder também mentalizar, né? A gente que acredita, se você acredita, ore, se não acredita também, ore do mesmo jeito, que eu acho que vai ter o mesmo benefício. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Lembra que nós comentamos sobre a cura à distância que Jesus realizava? Eu vi, achei interessante. A cura pelas vibrações, né, Fernando? Pelas vibrações e pelo magnetismo, né? Exatamente. Você vê que essas passagens citadas, não foi assim, a mulher Borroísa, por exemplo, 12 anos, né? Na expectativa. Ela não ficou 12 anos assim, a bel prazer, relaxada, não. Ela sempre procurou uma cura e procurou a ajuda médica, né? Primeiro. Depois, quando ela teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, pronto, se consolidou. Porque ela, desde o princípio, tinha uma fé operante. Né? Operante. Nunca acreditamos que tenha, assim, dado uma vacilada. Sempre com aquela fé firme. Senão, não teria procurado Jesus. Né?
E às vezes, Fernando, a cura demora um pouquinho, é porque também a enfermidade também, ela precisa também de um tempo, né? Vai se curando aos poucos, né? E Exatamente. às vezes as pessoas ficam impacientes, eu não vou melhorar, não sei o quê, cada vez eu estou acordando pior. Mas não é pior, é a cura que tá vindo devagar. Exatamente. E você vê que de repente aquela pessoa que está só falando daquela dor e tudo, de hora para outra passa, não é Sim, isso? De hora sim, para outra. sim. Como Sem você dúvida. falou aí, né? Associa a medicina com a espiritualidade, né? Sim, sim. Eu acho que vai fluir bem, vai fluir legal, né? Sim. É esse o procedimento, né? Calma, paciência, né? Porque quando a gente quer uma cura imediata, a gente não atende a proposta da imortalidade, né? Não entende que é uma passagem e que tudo passa, né? E você também vê que às vezes as pessoas estão doentes, não adoecia. Depois que pega alguma doença, quer ficar logo curado, quer tomar vários remédios, um por cima do outro, quer curar logo. Mas não Sim, pode, você tem que deixar o efeito passar e devido à sua fé também, a coisa ir acontecendo naturalmente. sim, sim, naturalmente. Tom tem-se uma grande. Oi? Não, e você falou também, né, que a gente vai curar se a gente merecer, né? Se eu tiver o merecimento daquela cura, porque às vezes eu vou ter que morrer pela aquela enfermidade mesmo, ou passar mais um tempo doente para poder aprender, porque às vezes eu não aprendi ainda com aquela dor, né, que eu quero. Então, vai depender do meu merecimento. Às vezes, aí, nesse caso, a gente acha que nem está sendo assistida, que Deus está acompanhando, mas pelo contrário, né? Estamos aí o tempo todo tendo a ajuda espiritual, né? A ajuda de Deus, mas infelizmente não depende deles, né? Vai dependendo do meu merecimento mesmo. Sim, sim, porque eles estão esperando, ansiosos, que a gente entenda que essa dor, aquela aflição, aquele desespero tem que ser passageiro, porque nada fica para a eternidade, né? A gente toma né? Acho que já ia falar, a gente toma, está com enxaqueca enorme, toma um remédio para que ela passe, e quer que ela passe logo. Não, relaxa, deita, fica no escuro um pouquinho, faz uma prece, e daí a pouco o somatório vai fazer com que a enxaqueca termine. Né? E assim em qualquer momento difícil porque estejamos passando. Né? Fernando, boa noite, meu querido. Muito obrigado pelas boas reflexões. É sempre um prazer lhe ver e lhe ouvir. Obrigado, eu que agradeço. E Essa... Aparecida, deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria. Eu passei no processo de Covid e eu fui assistido no hospital por uma equipe médica indiana, médicos espirituais. E eu só saí do hospital quando a equipe médica do hospital, a equipe dos médicos do hospital me liberaram. O, os espíritos que atuam medicamente nos tratando, eles jamais nos pedem ou nos orientam que abandonemos o nosso atendimento, o nosso acompanhamento dos médicos aqui na Terra. Porém, é muito comum nós ouvirmos pessoas que estavam com os dois atendimentos, vamos chamar assim, e o médico aqui da Terra analisar, parar e perguntar: o que foi que você fez que melhorou assim tão rápido? E aí o médico aqui da Terra libera e fica. Alguns até se interessam em pesquisar, mas a maioria ficam intrigados. E ficam intrigados, Maria Pedro, porque eles sabem que dentro das possibilidades da medicina humana, ainda não era para aquela pessoa estar boa, estar sarada, não curada, né? Sarada. Já tivesse sarada.
interessante sua pergunta e aqui foi esclarecido. Entendo. O Emmanuel, numa mensagem intitulada Fé Inoperante, ele faz a comparação dizendo assim: confiaremos com segurança em determinada semente. Todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Entenderam? Temos a semente. Se não plantarmos, é uma fé inoperante. Como é que quer que aquela semente produza frutos sem ter colocado na terra? Né? E a cura, Fernanda, às vezes existe também até com a presença de algumas pessoas, né? Às vezes você vai visitar uma pessoa no hospital, a pessoa fica tão alegre que ali muda o ânimo, né? Se sente melhor, acorda melhor, devido à presença, né, de algumas pessoas que ela admira, se sente bem, entendeu? Isso é muito importante também. E é bom lembrar que nessas visitas que nós costumeiramente fazemos aos hospitais, aos enfermos, os maiores beneficiados somos nós, porque recebemos de pessoas que estão internadas em estados graves, energia positiva. Né? E isso nos realça, nos dá uma vontade de reequilíbrio, de resignação, né? De temperança, de mais fé em Deus. Vai para ajudar e sai ajudado. Né? Fernando, como o tema foi o dom de curar, como é que a gente pode saber se a gente tem esse dom? Tem alguma maneira da gente descobrir que a gente também pode doar essas energias de fluido? Como é que a gente identifica se aqui, todos nós que estamos presentes aqui, como é que a gente pode identificar se a gente tem esse dom? Olha, nós todos temos o dom de curar, sem dúvida nenhuma. Nós temos esse magnetismo inerente nas nossas faculdades mentais, psíquicas. Veja bem, o poder de cura está quando a gente chega em algum lugar, algum expediente, e as pessoas se alegram com a nossa visita. Né? Você está estabelecendo uma cura, você está fazendo um bem para aquelas pessoas. Né? Nós entendemos assim, dessa maneira simples. Todos nós temos o dom de curar, sim. Basta vermos como a gente é receptivo ou é recebido. Né? Esse é o dom de curar. E nós já temos assim uma vivência, uma experiência, que se nós não tivéssemos entendido o dom de curar, como ele funciona, nós iríamos estabelecer esses parâmetros, essa verdade, com a nossa atuação nas casas espíritas, nossa atuação na rua, nossa atuação no trânsito e principalmente nossa atuação dentro do lar. Não é? Nós temos o dom de curar. Quando alguém está impaciente, a gente relaxa, se acalma. Isso é um dom de curar. Né? Quando alguém está em desespero, uma palavra amiga. Né? Quando alguém precisa de um abraço, o abraço. Isso tudo é dom de curar. A maneira de olhar, a maneira de falar, a maneira de entender, de resignar, de se colocar no lugar do outro, são fatores indispensáveis e que nós entendemos que funciona como dom de curar. Né? A indulgência, Obrigado. A indulgência, Fernando, é a maior ação magnética de cura que existe. Bem lembrado, bem lembrado. A indulgência, é fantástica a indulgência. Como precisamos ser indulgentes. Né? E a começar de nós mesmos. Né? Esse é o dom da cura.
Fernando, se não tem mais ninguém aí para fazer as perguntas, aí você pode fazer a oração final, né? Tá. Se não tem Faremos. ninguém, se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí, tudo bem. Então vamos à prece. Vamos. Elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que as nossas preces em favor da paz do universo, em favor do planeta Terra, em favor do nosso Brasil, sejam atendidas. Nós precisamos estar coesos, firmes, nesse propósito de cura, de expandir nosso magnetismo positivo em favor do bem, em nome do bem, para que a paz se restabeleça em cada alma, ainda extraviada do caminho de Jesus, que somos todos nós, ovelhas ainda perdidas. Mas como Jesus nos afirmou, nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Então, confiantes, fervorosos, não vamos deixar que Jesus nos busque, não. Vamos de encontro a Ele, restaurando nossa fé, nossa vontade, como co-criadores do universo, como filhos de Deus e como irmãos em Jesus. Que assim seja.